Olá, professores e coordenadores de gestão pedagógica. Eu sou o professor especialista em currículo, José Antônio Godoy, um dos responsáveis em realizar as formações sobre o novo ensino médio na diretoria de ensino, em conjunto com a supervisora Marcelena. Hoje abordaremos o tema do novo ensino médio nesta TPC. Os objetivos da TPC de hoje são listar os momentos de formação sobre o novo ensino médio que já ocorreram na DE de Adamantina, construir uma linha de tempo com os marcos legais para a configuração e elaboração do novo ensino médio no Brasil e na rede estadual paulista, jogar uma gamificação sobre os marcos legais para o novo ensino médio. Para iniciar, vou retomar momentos no qual já abordamos o novo ensino médio em nossa diretoria. A primeira ação ocorreu nos dias 4 e 5 de novembro de 2021. Foi uma formação para diretores de núcleo pedagógico presencial na IFAP. Esta era a nomenclatura da época. A segunda ação ocorreu no dia 12 de novembro, formação para supervisores de ensino e PCNPs nas diretorias de ensino mediada pela IFAP via Centro de Midas e pelo diretor de núcleo presencialmente nas DEs. A terceira ação ocorreu nos dias 16 a 19 de novembro de 2021. Foi uma replicação da formação para os professores coordenadores mediada pela DE, presencial ou remoto, a critério da DE. No nosso caso, nós fizemos essa replicação de forma presencial na diretoria. A quarta ação ocorreu nos dias 23, 24 e 25 de novembro. Foi a replicação da formação para as unidades escolares, mediada pelos professores coordenadores, com o apoio da diretoria de ensino nos horários de sua TPC. E uma recordação marcante para mim dessa formação. Thalita, essa é especial para você. Um mousse de pepino com chuchu ou uma isca de peixe com calda de leite condensado e coco? Você pode escolher. Brincadeira à parte, a sensibilização era para refletirmos sobre a importância de termos escolhas. Ofertar um único aprofundamento curricular é não dar opção de escolha aos alunos. Certamente é um empecilho para a formação integral da pessoa. Lógico que escolhas bizarras, como a que eu apresentei, não levem em conta as referências do indivíduo. E isso não é aceitável. O movimento é de respeito à escolha dos estudantes. Na brincadeira, claro que minha colega Thalita jamais escolheria uma dessas sobremesas. No peixe, no pepino. O ano de 2022 começou, na verdade, em dezembro de 2021, com o início da atribuição de aulas aos professores. Foi quando, neste momento, eles souberam o nome dos componentes da unidade curricular 1 e da unidade curricular 2, que faria parte de sua jornada no ano de 2022. O processo de atribuição prosseguiu em janeiro e, em seguida, tivemos o planejamento, aonde, mediado pela IFAP, pelo Centro de Mídias, apresentou um material de apoio ao planejamento de práticas do aprofundamento, o MAPA. Em fevereiro, também realizamos a primeira formação para professores coordenadores e vice-diretores do noturno. Trabalhamos a metodologia Design Thinking, criamos a persona. Coordenadores elaboraram a persona do professor que estava com esses componentes atribuídos. E vocês, professores?
criaram a persona dos alunos que escolheram o aprofundamento no qual iam trabalhar? Foi essa a proposta? Em abril, o foco da formação foi plano de aula e utilizamos metodologias ativas, sala de aula invertida, discurso de elevador e Petya-Kutya. Já a formação em maio teve como foco a avaliação e a metodologia ativa utilizada foi rotações por estação. Ao final de junho, tematizamos a orientação. Uma viagem de navio passando por vários portos. Entre os portos visitados estava o C2 Integração, o C2 Rubrica, Game Projeto de Vida. Também vivenciamos a metodologia Fishbowl. Em julho, no replanejamento, muitas escolas apresentaram a unidade curricular 2 aos professores, visto que na orientação de julho desembarcaram no porto C2. Olha aí a buzina de navio aí, gente! E na semana passada, realizamos uma formação para professores, com foco na unidade curricular 2 e a metodologia Peer Instruction, que está presente em vários mapas da UC2. Parece que já falamos muito sobre o novo ensino médio, né? Mas vamos retomar os marcos legais que se constituiu das discussões que trouxeram essa nova organização ao ensino médio. O primeiro deles que podemos apontar é a Constituição Federal de 1988. Lá encontraremos no artigo 210 o texto que diz: serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Veja que nesse ponto inicia-se o conceito de formação geral básica, que está presente nas bases do novo ensino médio. Vale a pena perder uns minutos de pesquisa sobre o texto da Constituição. É possível ver como ela é um instrumento vivo, que é alterada constantemente. Ao buscar o texto, será possível verificar as alterações que já foram realizadas em nossa Carta Magna e aquelas que têm um risco demonstrando que já foram alteradas. O próximo marco legal que iremos destacar é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Promulgada em 96, ela foi alterada pela Lei 13.415 de 2017. A 3.415, com a inclusão do artigo 35A, deixa a LDB com a seguinte redação: a Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas de conhecimento: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Ou seja, a noção das áreas de conhecimento ficam presentes. Destaque também para os parágrafos 1º, que versará sobre a parte diversificada, o 7º, que apontará a formação integral, o projeto de vida e os aspectos socioemocionais na construção do currículo do ensino médio, e o 8º, que versará sobre as metodologias e formas de avaliação. Já o artigo 36 substitui o modelo único de currículo para a etapa do ensino médio por um modelo diversificado e flexível. Assim, essa etapa
será composta pela formação geral básica, comum a todos os estudantes, com carga horária máxima de 1.800 horas e por itinerários formativos, parte diversificada e flexível, com carga mínima de 1.200 horas. Se a LDB de 1996 teve alteração somente em 2017, em 2012, a Resolução 2 do Conselho Nacional de Educação já destacava em seu artigo 14 o ensino médio, etapa final da educação básica, concebida como um conjunto orgânico, sequencial e articulado que deve assegurar sua função formativa para todos os estudantes, sejam adolescentes, jovens ou adultos, atendendo mediante a diferentes formas e ofertas de organização. No seu inciso 11º, diz que a organização curricular do ensino médio deve oferecer tempos e espaços próprios para estudos e atividades que permitam itinerários formativos opcionais, diversificados, a fim de melhor responder à heterogeneidade e pluralidade de condições, múltiplos interesses e aspirações dos estudantes com suas especificidades etárias, sociais e culturais, bem como sua fase de desenvolvimento. Veja que esse inciso 11 fala de itinerário como possibilidade, o que depois vai se desdobrar no novo ensino médio. No inciso 12, ele vai falar que as formas diversificadas de itinerário podem ser organizadas desde que garantida a simultaneidade entre as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura e definidos pelo projeto político-pedagógico, atendendo às necessidades, anseios e aspiração dos sujeitos e da realidade da escola e do meio. E lá no seu artigo 17, ele vai falar sobre os sistemas de ensino que, de acordo com a legislação e a normatização nacional e estadual, na busca de melhor adequação possível às necessidades dos estudantes, devem, no seu inciso 3, fomentar alternativas de diversificação e flexibilização pelas unidades escolares de formatos, componentes curriculares ou forma de estudo e de atividades, e estimulando a constituição de itinerários formativos que atendam às características, interesses e necessidades dos estudantes e às demandas do meio social, privilegiando a proposta como opções pelos estudantes. Então veja que aqui começa a surgir a noção do que a gente chama de itinerário formativo. Também em 2012, o Conselho Nacional de Educação vai lançar a resolução número 6. Nela, no artigo 3º, vai dizer que a educação profissional técnica de nível médio é desenvolvida nas formas articuladas e subsequente ao ensino médio, podendo a primeira ser integrada ou concomitante a essa etapa da educação básica. No seu parágrafo 2º, vai dizer que os cursos e programas de educação profissional técnica de nível médio são organizados por meio de eixos tecnológicos, possibilitando, veja novamente a palavra, itinerários formativos flexíveis, diversificados e atualizados, segundo o interesse dos sujeitos e possibilidade das instituições educacionais, observada as normas do respectivo sistema de ensino para a modalidade de educação profissional técnica de nível médio. No seu parágrafo 3º, dirá que se entende por itinerário formativo o conjunto das etapas
que compõem a organização da oferta da educação profissional pela instituição de educação profissional e tecnológica no âmbito de determinado eixo tecnológico, possibilitando contínuo e articulado aproveitamento dos estudos e de experiências profissionais devidamente certificada por instituições educacionais legalizadas. No seu parágrafo 4º, dirá que o itinerário formativo contempla a sequência das possibilidades articuláveis da oferta de cursos de educação profissional, programado a partir de estudos quanto aos itinerários de profissionalização no mundo do trabalho, à estrutura socioocupacional e aos fundamentos científicos tecnológicos dos processos produtivos de bens e serviços, o qual orienta e configura uma trajetória educacional consistente. O quinto parágrafo dirá que as bases para o planejamento dos cursos e programas de educação profissional, segundo itinerários formativos, por parte das instituições de educação profissional e tecnologia, são os catálogos nacionais de cursos mantidos pelos órgãos próprios do MEC e pela Classificação Brasileira de Ocupações. Essa mesma Resolução 6 de 2012 do Conselho Nacional de Educação terá o seu artigo 6º, que vão falar sobre os princípios da educação profissional técnica de nível médio. No inciso 14, falará sobre flexibilidade na construção de itinerários formativos diversificados e atualizados, segundo o interesse dos sujeitos e possibilidades das instituições educacionais, nos termos dos respectivos projetos políticos pedagógicos. E no artigo 17, inciso 3, o artigo 17 vai falar sobre o planejamento curricular. Fundamenta-se no compromisso ético da instituição educacional em relação à concretização do perfil profissional de conclusão do curso, o qual é definido pela explicitação dos conhecimentos, saberes e competências profissionais pessoais, tanto aquelas que caracterizam a preparação básica para o trabalho, quanto as comuns para o respectivo eixo tecnológico, bem como as especificidades de cada habilitação profissional e das etapas de qualificação e de especialização da profissão técnica que compõem o correspondente itinerário formativo. E no seu inciso 3º, vai falar sobre a possibilidade de organização curricular segundo itinerários formativos de acordo com os correspondentes eixos tecnológicos em função da estrutura socioocupacional e tecnológicas consonantes com políticas públicas, indutoras e arranjos socioprodutivos. Já a resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica, número 3 de 2018, será uma atualização das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, a DCNEM. E essa atualização que vai falar que o ensino médio é composto em seus currículos de formação geral básica e itinerários formativos, e que eles estão indissociavelmente, ou seja, eles são compostos por essas duas partes e que essas duas partes são indissociáveis. Bem, já essa mesma resolução 3, que é a atualização das
diretrizes curriculares do ensino médio nacional, diretrizes curriculares do ensino médio, no seu artigo 5º, falará que o ensino médio, em todas as suas modalidades de ensino e as suas formas de organização e oferta, além dos princípios gerais estabelecidos para a educação nacional, no artigo 206 da Constituição, no artigo 3 da LDB, será orientado pelos seguintes princípios específicos: formação integral, expressa por valores, aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Projeto de vida como estratégia de reflexão sobre a trajetória escolar, na construção da dimensão pessoal, cidadã e profissional do estudante. Pesquisa como prática pedagógica para a inovação, criação e construção de novos conhecimentos. Respeito aos direitos humanos como direito universal. Compreensão da diversidade e realidade dos sujeitos, das formas de produção de trabalho e das culturas. Sustentabilidade ambiental. Diversificação da oferta de forma a possibilitar múltiplas trajetórias por parte dos estudantes e articulação dos saberes com o contexto histórico, social, científico, ambiental e cultural local e do mundo do trabalho. Indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade dos conhecimentos e dos protagonistas do processo científico, e a indissociabilidade entre a prática e a teoria no processo de ensino-aprendizagem. Já o artigo 6º da referida resolução número 3, que é a atualização das DCNEMs, das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, falar que para fins da obtenção de maior clareza de exposição, ficam definidos os seguintes termos utilizados na presente resolução. E daí ele vai falar dos termos e vai conceituar esses conceitos. Então ele usa formação integral, que é o desenvolvimento intencional dos aspectos físicos, cognitivos, socioemocionais do estudante, por meio de processos educativos significativos que promovam a autonomia, o comportamento cidadão e o protagonismo na construção do seu projeto de vida. Depois ele vai fazer uma referência e fazer o conceito de formação geral básica. Depois ele vai fazer de itinerário formativo, depois de unidade curricular, depois de arranjo curricular, depois de o que são competências, o que são habilidades, o que são diversificação, e essa diversificação ele ainda vai conceituar trabalho, ciência, tecnologia e cultura. E vai fazer uma diferenciação também e definição de sistema de ensino e rede de ensino. Já o artigo 7º da Resolução 3, que é a atualização da DCNEM, vai conceituar o que é currículo e como ele deve ser elaborado. No artigo 8, vai apresentar propostas curriculares o que essas propostas devem garantir. No 9º, ele vai falar sobre as redes de ensino que devem pautar a construção de seus currículos e as instituições escolares a elaboração das suas propostas pedagógicas na seleção dos conhecimentos, metodologias, tempo, espaços, arranjos alternativos e formas de avaliação, com base nos princípios definidos no artigo 7 dessa resolução. Então, aqui eu não posso fugir do que o artigo 7 define como princípio.
No artigo 10, ele vai falar que os currículos do ensino médio são compostos, novamente, de formação geral básica e itinerário formativo, e que eles são indissociavelmente. Já no 11, ele vai falar que a formação geral básica é composta por competências e habilidades previstas aonde? Da Base Nacional Comum Curricular e articuladas com um todo indissociável, enriquecidas pelo contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural local do mundo do trabalho e da prática social e deverá ser organizada por áreas de conhecimento, ou seja, que aquelas áreas de conhecimento que a gente conhece também está instituído ali. No artigo 12, vai falar que a partir das áreas do conhecimento e da formação técnica profissional, os itinerários devem ser organizados. Então, eles devem ser organizados pensando-se nas áreas do conhecimento e na formação técnica profissional. E que, considerando as áreas de conhecimento e eixos estruturantes, veja que aqui já começa, nessa resolução 3 de 2018, já começa a falar em eixos estruturantes da BNCC, tá? Da Base Nacional Comum Curricular, que serão privilegiados nesses itinerários formativos. Bom, falamos da resolução 3 e agora a gente vai falar sobre a resolução 4 do mesmo ano de 2018 do Conselho Nacional de Educação. O que é a resolução 4? A resolução 4 é a que institui a Base Nacional Comum Curricular da etapa do ensino médio, tá? E ela institui essa base como etapa final da educação básica nos termos do artigo 35 da LDB, contemplando o conjunto constituído pela BNCC de Educação Infantil, do Ensino Fundamental, com base na resolução número 2 e fundamentada no parecer do Conselho Nacional de Educação, tá? Número 15 de 2017. Por fim, e não menos importante, a gente vai chegar no último documento da parte federativa, que é a portaria do Ministério da Educação, número 1432 de 2018. Por quê? Essa portaria vai referenciar a elaboração dos itinerários formativos, conforme estava previsto nas diretrizes nacionais do ensino médio. Ela vai ser constituída de duas tabelas. A tabela 1, que vão estar as habilidades relacionadas às competências gerais da BNCC, a serem desenvolvidas indistintamente por todos os itinerários formativos. Então, para a organização do itinerário, não pode faltar essas habilidades que estão elencadas nessa tabela 1. E também ela apresenta uma tabela 2, com habilidades de natureza mais específica, associadas a cada uma das áreas do conhecimento e a formação técnica profissional, que também não podem deixar de serem contempladas na elaboração dos itinerários formativos. Ou seja, a gente não consegue tirar as competências gerais e também não consegue tirar habilidades de natureza específicas nas áreas do conhecimento e da formação técnica. Esses são aqueles 4 eixos que estão relacionados nos mapas e as competências e habilidades que aparecem no quadro logo no começo.
Elas não são cria de alguém que bolou o currículo paulista ou pensou, nós vamos fazer um itinerário pensando nisso. Isso, elas vêm para contemplar o que diz essa portaria do Ministério da Educação. Ela é nacional, ou seja, todos os itinerários, seja no estado de São Paulo, seja nos demais entes federativos, também devem contemplar essas competências gerais e as habilidades de natureza mais específicas das áreas de conhecimento para a construção dos seus itinerários formativos. Bom, a seguir vocês verão um recorte de um vídeo da equipe de formadores da EFAP comentando sobre o marco legal estadual, tá? Como que a gente vai aprofundar? Aí eu fico com um eixo que a gente está bem habituado em ciências humanas, que é aquele de mediação e intervenção sociocultural, né? É isso mesmo, né? Não errei, não. No meio do programa a gente erra. Mas essa questão, o que acontece? É como que a gente vai aprofundando essa formação geral básica, que agora a gente tem o quê? As competências, as habilidades, dentro dos componentes divididos em área. Então, essa é a formação geral básica. Então, a área de ciências humanas tem uma série de competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas e ao mesmo tempo o itinerário formativo, que no nosso caso, as unidades curriculares e o aprofundamento, vão acabar aí fazendo um desdobramento dessas habilidades e conseguindo ampliar esse repertório, né? Eu não sei se tem mais alguma pergunta. A gente já chegou no âmbito do Estado. O legal, pensando no Estado, né, é a gente trazer a resolução do Conselho Estadual, né? Aliás, a deliberação do Conselho Estadual, que é ali o que traz o nosso currículo. Sim. Então, os estados têm possibilidades de fazer inúmeros arranjos de acordo com as diretrizes e de acordo com a BNCC, né, considerando essa parte comum. E aí, a partir dessa parte diversificada, a gente as redes podem se organizar. Nós, Estado, né, aqui, Estado de São Paulo, Estado de São Paulo, se organizou a partir aí dessa deliberação 186 de 2020, a partir de... Os itinerários são organizados, aliás, a partir de 2 aspectos. Poderíamos fazer essa divisão, né? Inova. São os componentes, né, que a Secretaria traz, né? O projeto de vida, tecnologia, eletivas, isso. O itinerário formativo tem essa parte diversificada. Que é comum, né, a todos os nossos estudantes, considerando ali cada um, né, as especificidades das etapas. Porque a gente tem desde hoje em dia, né, com Inova nos anos iniciais também, né? Então, desde os anos iniciais a gente traz isso. E nós temos, enquanto considerando essa individualização, né, do processo, do percurso curricular, nós temos os aprofundamentos curriculares. Que a gente tanto tem trabalhado aí nas transmissões via centro de mídia, nesse material das ações formativas, nos ATPCs, né? Que está dentro da UC, né? Então, o primeiro semestre aqui do ano de 2022, a gente olha o C1 e vai olhando um mapa de cada um. E agora a gente está no segundo semestre de 2022 olhando ao C2 e os mapas de cada área, né, na verdade. Então, eu olho muito para ciências humanas, né, e sociais aplicadas. Esse é o mapa que eu estou acostumada, né? Você sabe que meu mapa é com ciências humanas também, é o verdade, meu integrado. Coraçãozinho. Coraçãozinho aí. Deixa eu perguntar para vocês, como é que a gente faz aqui todo esse novo arranjo, essa organização, em especial esse recorte que o Estado traz, ele tem que fazer sentido e ter um significado para o estudante no final da sua formação geral básica, certo? Na sua formação integral, né? Como que a gente traz o projeto de vida para dar sentido a isso? Porque o ensino médio é em função de tudo isso, né? Sim, isso é interessante. A gente já tem aí na BNCC, já começa essa conversa, né? Na verdade, dos documentos que a Renata trouxe aqui de marcos legais, a gente já começa essa conversa. Mas, assim, no estado de São Paulo, você tem o projeto de vida
do 6º ao 9º ano. Enquanto componente, né? Isso, enquanto componente. E no ensino médio. E a gente trabalha as competências socioemocionais. E é engraçado que essas competências, né, elas não dizem apenas as emoções, né? Claro, a gente tem que lidar com empatia, né, amabilidade, é uma macrocompetência, mas ela tem habilidades ali que formam, né, uma competência socioemocional que é bem importante. No caso da autogestão, né, enfim, você tem o foco, a organização. E o que é interessante? Com o desenvolvimento intencional dessas competências, né, de forma nas atividades, dentro do componente projeto de vida, o estudante ele pode começar a ganhar certa autonomia, protagonismo, para poder escolher o itinerário formativo que ele quer. Lembrando que quando a gente fala em itinerário formativo, a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma UC específica, de um aprofundamento específico. Bem lembrado. Então, o interessante desse projeto de vida é que, com as atividades de se conhecer, de saber quem ele desenvolvendo algumas competências socioemocionais, você consegue fazer essa escolha de forma mais consciente. Então, à medida que o Estado vai amadurecendo essa política pública de incentivo do projeto de vida, a tendência é que o estudante ele consiga aí desenvolver isso de forma mais tranquilo dentro da nossa rede pública, né? E o interessante é que se o estudante, por exemplo, fez lá um primeiro itinerário e percebeu que não era aquilo, que aquilo não se aproxima do PV, né? Isso. Ele pode mudar. Pode alterar. Então, isso que é bacana. E a gente dá essa oportunidade, né, de desenvolver esse projeto de vida. Bacana. Então a gente está na reta final aqui. Como é que a gente pode fechar aqui para o nosso público? Nós teremos aí outros momentos aqui do podcast, que é um dia de estreia, né? Para a gente dar sequência e ir aprofundando esse diálogo, essas conversas com vários profissionais de educação aqui da rede pública, vários especialistas. Como é que a gente pode fechar essa conversa, então, com os nossos colegas aí de rede? Aí eu gosto de ressaltar as metodologias ativas, né, gente? Que é uma das bases da nossa formação. Eu acho que é interessante aqui. E aí, eu não sei, eu acho que se despedindo, né, para a gente dar um detalhe também, mas a Renata fez até assim, pode falar. Não, eu fiquei pensando nas metodologias ativas que você falou, que são essenciais aí para essa nova reorganização, né? Para aprofundar, para olhar o componente como área, né? É interessante. Sim. Bacana. Então, eu agradeço imensamente a participação de vocês. São umas queridas, umas fofas, que eu amo de paixão. Obrigada, então, tá bom. Então, a gente fica aqui na estreia do podcast Itinerário Formativo em Rede. E para uma próxima. Até mais. Até mais, gente. Até. Obrigada. Até, Paloski. Daqui a pouco. Tchau, Polizari. Tchau. Vai voar uma caneta. No olho? Você já me deu 2 pés. Para finalizar, construir uma gamificação com os marcos legais para o novo ensino médio. É um jogo simples de encontros pares, um jogo da memória. Espero que se divirtam e até uma próxima TPC. Não esqueçam de apontar a presença. Para jogar, aponte o seu celular para o QR Code ou escreva o endereço do site como está nesse slide. Bom jogo e bom dia de aula para vocês. Até mais.